Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Salmo 122 diz, fiquei na casa do Senhor. Glória a Deus, fale para a pessoa que está ao seu lado, estou feliz por você estar aqui. Você está no melhor lugar. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Levante sua mão, amém, tem um irmão aqui. Mantenha sua mão erguida, por favor. Vai vir a nossa equipe de integração, vai te deixar um cartãozinho. Eu peço que no final da celebração, vocês deixem esse cartão lá com o pessoal da integração, que eles vão dar um presente para vocês. Amém? Glória a Deus, estamos vivendo então na igreja uma série de mensagens Encontro com Deus. E são só mensagens poderosas, mensagens que nos edificam. Semana passada nós ouvimos uma mensagem pregada pelo diácono Pedro, onde ele falou sobre Paulo. Paulo, um encontro que mudou a forma de pensar. Que mensagem fantástica. E hoje eu quero trazer para vocês um outro personagem bíblico, que se chama Samuel. E o título da mensagem de hoje é Samuel, um encontro que desperta. É muito fantástico que Samuel, quando tem um encontro com Deus, várias áreas da vida dele despertou. E assim eu quero que Deus faça na minha e na vida de vocês, que desperte várias áreas que estão dormentes ainda. Que possamos sair hoje da celebração cheios do Espírito Santo, amém? Vocês creem nessa palavra? Glória a Deus, então. Vamos para o nosso texto base, que está lá em 1 Samuel. Vocês podem abrir a sua Bíblia, podem ligar os seus celulares. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. E lá diz o seguinte: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui, mas Eli respondeu: eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez o parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí levantou-se, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que Deus lhe disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo com ele. A palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Glória a Deus. Texto fantástico. Uma salva de palmas para esse texto. Eu acho muito interessante a história de Samuel, porque ela não começa no capítulo 3,
começa um pouco antes. E a gente vê que o chamado de Samuel, o chamado de qualquer pessoa, ela começa num relacionamento individual com Deus e também um relacionamento com sua família, com seus amigos, com seus familiares. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso chamado em Deus não começa apenas em nós. Ou seja, tem muito a ver com a nossa família, tem muito a ver com os nossos relacionamentos, com a nossa história, com a nossa trajetória de vida, as escolhas que a gente faz aqui na Terra. Tudo isso vai definir o nosso chamado em Deus. Então é importante que tudo aquilo que a gente vive, por mais que foi coisas difíceis para trás, mas tem a ver com o nosso chamado. É algo que Deus começou a moldar no nosso coração. Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Foi um grande profeta, ele foi muito famoso por ter uma vida inteira de obediência. Uma vida inteira íntegra, uma vida dedicada ao Senhor. E ele ainda garoto, prontamente se entregou a Deus, prontamente atendeu o seu chamado e viveu isso em Deus. E eu gostaria de comentar com vocês a história de Samuel. Se a gente ler todo o livro de 1 Samuel, tem toda a trajetória dele. E é importante a gente relembrar essa trajetória, porque muitas coisas aconteceram. Muitas coisas marcantes aconteceram na história de Samuel. Por exemplo, Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia. O nome Samuel significa o Senhor me deu. É interessante esse nome porque Samuel ele era filho de Eucana e Ana. E nessa época, Ana ela era estéril. Ana ela não poderia ter filhos. E na situação de Ana, no tempo de Ana, isso era muito difícil. Porque as mulheres elas eram martirizadas por isso, porque filho era um fruto de Deus. E as mulheres que não tinham esse fruto era considerado como pecado. E então Ana ela sofria muito por isso, por não gerar esse fruto. E um dia Ana ela toma uma atitude. Ela vai até o lugar sagrado, o lugar que está o Senhor, e quebrando o seu coração, ela faz uma oração fervorosa, uma oração a Deus. E nessa oração, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz, Senhor, o filho que eu tiver, eu vou colocar o nome dele de Samuel. O Senhor me deu. E esse filho, ele será dedicado a serviço do reino. Será dedicado toda a sua vida ao serviço de Deus. Ele não cortará o seu cabelo e ele viverá para o Senhor. É interessante que então que nasce Samuel, quando Samuel é desmamado, ele é entregue a Eli. Depois dessa situação, então a gente vê que Samuel ele foi criado por Eli. Ele teve uma vida então dedicada ao santuário de Deus. A Bíblia fala que Samuel dormia próximo de Deus. Se aproximar de Deus. E nesse tempo primeiro encontro, esse primeiro contato com então Samuel ora a Deus e povo. Mas Deus ele fala para Samuel, Samuel, o povo não está apenas desagradado com você. O povo também tem me rejeitado. Então vamos dar um rei para esse povo. Então Samuel ele unge o primeiro rei da época, Saul. Então a gente vê então no livro de 1 Samuel o reinado de Saul. Esse reinado dura um tempo. Saul também ele acaba então sendo rejeitado, porque ele vive uma vida de desobediência. E Deus chega para Samuel de novo, Samuel, agora sim eu quero que você levante um rei segundo o meu coração. Porque Saul poderia matar ele. Mas Deus ele dá todas as coordenadas para Samuel. E a gente viu então que o diácono Cássio pregou que
inusitada, que estava lá a tropa do rei Saul em guerra, e tem lá os filisteus, e começam a falar do Deus de Israel. E Davi, cruzando ali, foi visitar os seus irmãos, se incomoda com aquela cena e diz: opa, quem é esse filisteu incircunciso aí que fala do Deus de Israel? Isso não pode acontecer. Quem que vai matar esse? Davi se levanta, então, vocês sabem, ele acaba matando, então, o Golias, o gigante Golias. E Saul, então, traz Davi para mais próximo do reino. Davi, então, começa a comandar um exército. O povo começa a ver que aquilo que Davi fazia, Davi era abençoado. E o povo começa a gritar: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. E Saul começa a ter uma inveja de Davi. E começa a perseguir Davi, quer matar Davi. A gente vê, então, que em Samuel a gente vê toda a história da fuga de Davi. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, ele não mata, porque ele sabia que não era assim que Deus queria encaminhar a história dele, para ele chegar ao reinado. Tempos depois, Samuel morre, a gente vê que Saul, seus filhos morrem, e logo depois Davi se torna rei. Olha só que fantástico, olha só quanta coisa aconteceu quando Samuel decidiu aceitar o seu chamado. Quando Samuel diz: eis aqui, Senhor, aqui está o seu servo. Olha só quanta coisa aconteceu na vida de Samuel. Olha quanta coisa pode acontecer na nossa vida quando a gente diz: eis-me aqui para o nosso chamado. E com isso eu quero ir com vocês para o ponto 1. Vocês podem estar anotando na sua guia. Não basta ir à igreja, você deve ser igreja. Muito interessante que nesse texto que a gente leu, no versículo 7, fala que Samuel, ele não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. É interessante porque Samuel, ele vivia no meio de coisas espirituais. Samuel estava próximo da presença de Deus. Samuel estava próximo da Arca da Aliança. Porém, Samuel ainda não havia experimentado Deus. Samuel ainda não reconhecia a voz de Deus. Claro também que a gente percebe que Samuel ainda era muito jovem. Samuel estava no início da sua caminhada, estava começando a ter uma intimidade com Deus, cada dia ser mais íntimo de Deus. Mas eu parei para pensar comigo: e nós? Muitos de nós nascemos em berços cristãos, muitos de nós, seja esse berço evangélico, ou seja esse berço católico, e nunca tivemos uma experiência de relacionamento com Deus. Quantos de nós muitas vezes vivemos um evangelho raso, um evangelho mediano? Talvez uma rotina, às vezes temos apenas uma rotina de ir à igreja, sem querer se aprofundar nas coisas celestiais, sem querer buscar mais de Deus. Quantos de nós vivemos muitas vezes uma vida assim? Você pode viver a vida toda na igreja e ainda assim não ter um relacionamento com Deus. Pode pregar, pode falar de Deus, pode fazer coisas para Deus, mas não tem Deus explícito no seu coração. Não tem a presença de Deus explícita em você. Muito interessante que há um tempo atrás eu escutei uma pregação do pastor Mac Anderson e aquilo mexeu muito comigo. Uma frase que ele diz o seguinte: entrar dentro de um carro não te faz motorista, assim como ir à igreja não te faz cristão. É forte essa mensagem, ela é pesada porque não adianta muitas vezes a gente estar nesse ambiente e não querer buscar de Deus, não querer ter algo mais de Deus. Eu vejo a presença de Deus como um rio, como um oceano cheio de água. Um ambiente onde você pode se aprofundar e você tem total liberdade para fazer isso, mas muitas vezes a gente vive na mediocridade. Muitas vezes a gente tem medo das coisas celestiais. Vivemos sempre uma vida mediana em nossos relacionamentos. Fizemos sempre o básico, o necessário. Preferimos viver numa zona de comodismo, acomodados, mais tranquilos. Mas Deus, ele tem algo profundo para dar para cada um de nós. Mas para isso a gente precisa estar sedento pela presença de Deus. A gente precisa se jogar nessa presença de Deus. Ver a presença de Deus. Opa, eu quero mais de Deus. A gente sair da nossa zona de conforto. Sair dessa zona de segura e entrar no campo da fé. Se aprofundar no sobrenatural de Deus, do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, Ele também se aproxima de você. É algo fantástico. Quanto mais você quer de Deus, mais Deus vai vir. Mais coisas celestiais vai chegar perto de você. A gente percebe então que na história de Samuel, naquele mesmo ambiente sobrenatural, havia os filhos do sacerdote Eli ali. Que não se importavam com as coisas de Deus, nem obedeciam aquilo que Deus mandava.
fazendo eles então não viver uma experiência sobrenatural com Deus. Eles não ouviram Deus falar. Deus fala com aquele que quer ouvir a sua voz. O ponto 2 diz o seguinte: Deus nunca deixa de falar. Deus ele está falando todo momento. Todo momento ele está falando algo conosco. É interessante que Deus ele falou com Samuel. Mensagem passada, o diácono Pedro falou que Deus falou com Saulo. Chamou Saulo, Saulo. Deus ele conhece o seu endereço, Deus ele conhece o seu nome. Deus ele falou com Moisés na sarça ardente. Lembra daquela situação? Moisés 40 dias lá, escondido lá, longe da presença de Deus. Deus chama ele pelo nome. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a nossa história. Conhece todos os fios dos nossos cabelos. Mas nós precisamos ouvir essa voz. A questão é que só escuta a voz de Deus quem a procura. Devemos ter o nosso coração preparado para ouvir essa voz. Uma vida de busca. Uma vida de... E querer fazer algo mais. Sair do básico. Jejum, oração, voto é básico. Eu quero fazer algo mais. Não, se tem que fazer oração, eu vou orar na madrugada. Pastor Luiz, da igreja de Juí, da Vive Juí, ele fala que na madrugada a fila é mais curta. Os pedidos são mais rápidos. Olha só que interessante. Será que nós temos orado na madrugada? Olha só, vamos pegar essa frase do pastor Luiz. Isso é fantástico. A gente precisa ter uma vida, se importar com as coisas de Deus. Se importar com as coisas da igreja. Tem um evento da igreja, opa, eu quero ser o primeiro. Tem algo que eu possa ajudar, tem algo que eu possa fazer. Eu quero estar envolvido com as coisas do reino, porque eu sei que Deus está ali. Deus ele quer falar algo conosco naquele momento. E a gente precisa então se envolver com isso. João capítulo 10, versículo 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha só que interessante, Deus ele compara nós como ovelhas. E é muito interessante que um pastoreio de ovelhas, a ovelha é apegada a um único pastor. Se aquele pastor se ausenta, as ovelhas adoecem, porque é a única voz que elas conseguem seguir. É a única voz que elas conseguem obedecer. E Deus fala que nós devemos ser essas ovelhas. Deus é o nosso pastor, a gente precisa confiar totalmente. Reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Devemos ter um coração preparado para receber a presença de Deus. Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, pois estamos prestando atenção em tantas outras coisas. Criamos uma casca em nossos ouvidos que nos impede de ouvir essa voz. Nos impede de sentir a presença de Deus, nos impede de escutar aquilo que Deus quer nos falar. Deus começa a falar com Samuel porque já não estava mais falando com Eli. Os ouvidos de Eli estavam bloqueados naquela situação. Colheita dos pecados dos filhos de Eli. Vemos em um capítulo anterior que Eli, ele teria já sido repreendido por isso, pelos pecados dos seus filhos. Mas naquele momento Eli, Deus falou comigo, eu deixei de lado ali, não vou repreender meus filhos, gosto muito dos meus filhos. E Deus já tinha repreendido Eli. E eu achei muito interessante que eu atendi, pastor, numa dessas viagens, um cliente e realmente ele falou mais ou menos uma situação parecida com essa. Ele estava vivendo algo na empresa dele. A empresa dele estava prosperando, estava crescendo. Era uma empresa bem familiar. Tinha em torno de mais ou menos uns 60 funcionários. E todos esses funcionários eram da família. Era tio, irmão, primo. E esse patrão, ele tinha um filho. Mas aquele filho mimado, foi criado ali. Mas o filho completou 18 anos, ele tinha que trabalhar. E o pai disse, não, vem trabalhar na minha empresa, vem ter uma experiência. Só que o filho, ele não entrou na empresa como gerente, como supervisor, entrou lá no chão de fábrica. Tinha que começar de baixo. Achei um princípio muito legal isso. E o filho começou a trabalhar nessa empresa, Diácono Cássio, e não cumpria horário, ia quando queria, falava mal dos funcionários, não se importava muito com as coisas da empresa, xingava fornecedor. E o supervisor dele, que era o tio dele, não estava gostando da situação. E chamou o filho do dono. Ei, vem cá, fulano, vamos conversar aqui, você não está com o padrão aqui da empresa. A gente tem que cumprir horário. Se o horário é às 7 horas, tem que chegar às 7 horas, tem que sair tal horas. E o pessoal está notando isso, o pessoal está vendo isso. E eu tenho uma solução para ti. Ou você começa a cumprir os horários, ou tchau, você não faz parte da minha equipe. Ele, como assim? Eu sou filho do dono? Você não pode me demitir? Eu vou falar com meu pai. E foi lá e marcou uma reunião com o pai dele, chamou o pai dele. E o pai dele, não, vamos ouvir o teu tio, o que ele tem a dizer. E falou a mesma coisa.
o fulano é assim, não cumpre horário, e o que podemos fazer com ele? Filho, você vai cumprir horário? Não vou cumprir então, tchau para ti. Aqui é empresa, aqui é coisa do reino, não está dentro do reino, tchau para ti. E o filho foi demitido. Passou um tempo, ele se arrependeu e voltou para a empresa. Olha, se ele fizesse isso com os filhos dele, não teria morrido, não teria tido esse castigo de Deus. E foi muito interessante aquilo que aconteceu. Muitas vezes a gente está no reino de Deus e a gente acha, opa, eu sou líder aqui, eu posso fazer o que eu quero. E na verdade não é assim, a gente é cobrado da mesma forma. Você pode estar em uma igreja, ouvir uma mesma mensagem, ver o seu irmão sendo tocado pela presença de Deus e você não. Porque o seu coração está fechado para aquilo que é de Deus. Seu coração se fechou para a palavra de Deus. A gente precisa entrar num ambiente sobrenatural e dizer, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. A palavra pode ser a mesma palavra que você já escutou, mas a Bíblia fala que a palavra se renova dia e dia. Tem muitos textos que eu leio e eu gosto de ler porque sempre Deus fala algo diferente ao meu coração. Não é porque eu já conheço o texto de cor, mas sempre Deus fala algo novo. Se Deus fala, é preciso um coração que ouça. A gente tem um coração disposto a ouvir a palavra de Deus? Como que está o nosso coração hoje? Olha só que interessante um texto que está lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 15, diz o seguinte: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Olha só que interessante. Significa que aquele que tem ouvido pode não ouvir também. Interessante isso. Mas o texto continua. Mas como posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dormindo. Ele está dominado por um demônio. Filho do homem come e bebe, e todos dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Esse texto é muito fantástico. A gente vê duas situações, dois personagens. João Batista, podemos imaginar uma pessoa que se retirou, está jejuando, está fazendo voto, e as pessoas acham loucura aquilo. Pô, o pessoal da Viva lá está com o cabelo raspado, o pessoal da Viva lá está fazendo umas loucuras para Deus, isso não se faz, Deus não gosta disso, e acabam não recebendo aquela mensagem. E a gente vê outra situação. Jesus ali no meio, tentando ter a presença de Deus, e as pessoas acabam também reprovando Jesus. Muitas vezes por estar com o coração fechado à palavra de Deus. Não importa o pregador, se é um pregador antigo, não importa se é um pregador novo, conhece muito, a palavra é a mesma. Mas como que está o nosso coração para receber essa palavra? A gente viu lá, o pessoal não recebeu a palavra de João Batista, estava jejuando, estava de voto, e não recebeu a mensagem do próprio Jesus. Queremos viver muitas vezes um evangelho que vai de encontro com aquilo que a gente quer. Quando foge disso, questionamos e dissemos que não é palavra de Deus para a minha vida. Opa, não é Deus falando comigo. Não me agradou essa palavra. Os filhos de Eli, eles viviam no meio do sagrado, mas não percebiam o sagrado no meio deles. Ponto 3. Sejam um filho obediente. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer a Deus tem muito mais a ver com ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, do que apenas seguir as leis e mandamentos. Obedecer a Deus é você reconhecer que você é um pecador. É reconhecer que você precisa de Deus. É reconhecer que diariamente, eu sou um pecador, eu preciso voltar para a cruz. Deus, me dê um dia abençoado, me dê um dia que realmente eu faça a tua vontade, que você resplandeça, que as pessoas possam enxergar o Senhor em mim. É reconhecer que eu sou falho. É reconhecer que diariamente eu preciso voltar para a cruz. Dizer, Deus, eu não quero pecar mais nessa área, me dê uma nova mente, me dê um novo coração para mim ver as coisas celestiais no meu dia a dia. Obedecer a Deus é fazer a sua vontade, mesmo que ela não vá de encontro ao nosso coração. Muitas vezes fazer a vontade de Deus não é algo fácil. Olha só a primeira profecia que Samuel teve que dar, confrontar Eli, que ensinou as coisas do rei, não foi algo fácil.
mas ele teve que fazer. Ele teve que ser obediente à voz de Deus. E muitas vezes ser obediente à voz de Deus vai além da nossa razão. Vai além daquilo que a gente sabe. Mas a gente precisa ser obediente. Vemos que o povo fariseu, ele observava tudo aquilo que Jesus fazia. O que ele estava fazendo, se ia contra ou não as leis de Moisés. É interessante que certo dia Jesus curou no sábado e os fariseus, como? Curar no sábado, isso é um trabalho, sábado é dia que a gente não faz nada. E Jesus fazia aquilo, porque Jesus, ele ouvia a voz do Senhor. Ele conhecia a soberana vontade do Pai para a sua vida. E a necessidade das pessoas que passavam por ele. Quando somente obedecemos a lei de Deus, somos religiosos. Mas quando obedecemos a lei de Deus, ouvimos a sua voz e cumprimos a sua vontade, somos pessoas obedientes. Saia da mediocridade e viva a intensidade da vontade de Deus. É isso que Ele espera de nós, que seremos filhos avivados em poder e caráter, que a gente venha fazer algo a mais. Sair da nossa zona de conforto. Opa, ser cristão tem que fazer isso aqui, é o básico. Eu quero fazer algo além. Eu quero fazer algo a mais. Se Ele te pedir algo, faça mais. Dê o seu melhor. Seja excelente naquilo que Deus está pedindo para você. Seja isso na igreja, seja isso numa tarefa, muitas vezes, que o pastor te dá. Faça aquilo com dedicação. Faça aquilo com vontade. Tente mostrar algo além. Tente fazer algo a mais. Não seja um cristão médio, não seja um cristão morno. Seja um cristão fervoroso para as coisas do Senhor. Queime para as coisas do Senhor. Queime para as coisas do seu reino. Creia em Deus. Queira fazer algo mais para Deus. Conclusão. O Senhor pode promover qualquer pessoa que dedicar sua vida totalmente a Ele. E é por meio da obediência e submissão que isso acontece. Nós, como ministros do Evangelho, a gente é tipo aquele semeador. A gente lança as palavras de Deus, mas cada um de nós é solo fértil para receber essa palavra. A gente precisa ter um coração preparado para isso. É a gente entrar num ambiente sobrenatural, é a gente entrar num ambiente de Deus e dizer: Deus, eu quero receber algo mais do Senhor. Deus, eu quero entrar nessa pregação e eu quero sair cheio da Tua presença. Eu quero que o Senhor mude algo dentro do meu coração. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 3:20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, Ele está a todo momento na porta do nosso coração, esperando a ocasião que eu e você vamos dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Deus, eu quero entender o meu chamado. Deus, eu quero ser que nem Samuel, ouvir a sua voz e dizer: ei, Deus, o teu servo está aqui. Fale comigo, por favor. Eu quero viver dentro da sua vontade. Pastor Edson.